Olá pessoal do terceiro, finalmente aí a semana 4 do nosso primeiro patch, né, do volume 1. E dentro da geografia, como nós temos falado ao longo dessas 3 semanas, globalização, mais especificamente blocos econômicos. E bloco econômico, não sei se você vai se lembrar, a gente falou um pouquinho deles na semana 1, mas agora a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente, ok? Semana mais curta, né, feriado para descansar. Vamos então já tentar resolver a geografia hoje ainda, hein, galerinha? Muito bem. O que é bloco econômico? É simplesmente a união de alguns países, né? É um grupo de países que tem em comum alguns interesses. Então eles se unem, eles se juntam em bloco, porque algum interesse em comum eles têm. Geralmente, interesses em nível econômico, né? Em nível de crescimento econômico, geralmente é o objetivo deles. O primeiro bloco que nós temos notícia que foi criado foi a Benelux lá em 1944, formada por Bélgica, Luxemburgo e Holanda. No caso desse bloco, eles queriam se fortalecer, eles queriam se recuperar porque eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Então eles foram o primeiro bloco econômico que a gente conhece. Tem vários tipos de bloco econômico? Sim, pelo menos 4 tipos deles, mas é muito fácil da gente entender. Primeiro bloco econômico, o primeiro tipo de bloco econômico, uma área de livre comércio. É o mais leve dos blocos. Uma área de livre comércio, de repente, são países que assinam um acordo de livre comércio, ou seja, quem faz parte do acordo, quem assinou o acordo, comercializa entre si, sem pagar imposto, ou pelo menos pagando o mínimo possível. Então é uma área de livre comércio. O produto pode circular livremente entre esses países, que praticamente não vai ter barreira alfandegária, não vai ter essa questão de impostos. O segundo tipo de bloco econômico seria a união aduaneira. O nosso Mercosul, onde a gente faz parte, é uma união aduaneira. Qual que é a diferença? Aí ele vai um pouco além da área de livre comércio. Ele cria regras, ele cria taxas para impedir, de repente, um produto de fora entrar no bloco. Então, quem não faz parte do bloco tem que pagar uma taxa. Então, geralmente, esses países, eles combinam essas regras em comum. Eles fazem uma taxa fixa para quem não é do grupo, entendeu? Então, eles, além deles comercializarem, ainda criam regras juntos em relação aos de fora, ok? Terceiro tipo, mercado comum. O mercado comum, ele vai além. Além dele ter as outras coisas dos outros dois, da área de livre comércio e da União Aduaneira, o mercado comum, ele permite a passagem livre de produtos, capital, né, o dinheiro pode circular livremente e até mesmo pessoas. Então, o mercado comum, praticamente circulação total. Então, de produtos, né, mercadorias, capital e pessoas, ok? E o quarto tipo, o mais amplo de todos, é a União Econômica e Monetária, que é o caso da União Europeia, né? Além dela ter todas as características do mercado comum, que foi o anterior, ela chegou ao ponto da União ser tão grande que eles criaram uma moeda única, o euro. Então, nesse caso da União Econômica e Monetária, pode circular o produto, as pessoas, o capital, inclusive é o mesmo dinheiro que eles usam dentro do bloco. Então, a União Europeia, até hoje, eu acho que é o único que conseguiu chegar nesse estágio final aí de União Econômica e Monetária. É o mais amplo de todos os blocos econômicos. Deu para entender, então, os 4? Ok? Quais são os blocos econômicos mais famosos ou mais conhecidos aí que a gente tem no mundo? A União Europeia, com certeza disparada é a mais famosa, né? Ou pelo menos a mais importante. Ela tem 28 países lá da Europa, né? E como eu falei agora há pouco, eles chegaram ao ponto de ter uma moeda comum, que é o euro. Lá o negócio é tão forte, a situação, por exemplo, Grécia e Espanha tiveram problemas, crises financeiras gravíssimas. E só não se saíram pior porque estão dentro da União Europeia. Com certeza foram fortalecidas pelos demais e até mesmo tiveram ajuda financeira dos demais membros do grupo, do bloco, porque não é conveniente para nenhum deles que alguém do grupo esteja em crise, acaba afetando a todos. Segundo bloco bem conhecido, a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Ela tem 11 países da Europa também, mas no caso países mais pobres, como o Cazaquistão, o Azerbaijão e assim vai indo. O terceiro seria o nosso Mercosul, né, que foi criado lá no ano de 92. Tem Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai. Tá? A Venezuela que foi a última a entrar no grupo. E um dos objetivos do Mercosul é justamente melhorar as condições sociais dos países do bloco, lutar por melhorias nas condições de vida. Mas infelizmente a situação dos nossos vizinhos
Não anda nada bem, né? Nem a nossa. O quarto exemplo de bloco econômico seria o NAFTA. O NAFTA é o estilo do Mercosul, só que ele é o da América do Norte, né? É Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que significa a sigla NAFTA, formado por Estados Unidos, Canadá e México. Claro que no caso deles, né, a gente ouve muito falar, não permite de jeito nenhum circulação de pessoas, né? Os mexicanos não têm boa passagem para os Estados Unidos, pelo contrário, né? E por último dos exemplos, a APEC. A APEC, que significa Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. E ela tem então países aqui da América, tem países da Ásia e da Oceania, a APEC. Ok? Ela foi criada em 93. O NAFTA, que eu falei agora há pouco, foi criado em 94. Então a gente vê todos eles mais ou menos na mesma época, né? O Brasil, o Mercosul em 92 e assim vai indo. Fácil, né? Assistam esse vídeo que a apostila está sugerindo. Eu vou pôr o link deles junto aqui com o meu, tá bom? Vamos às atividades então? A atividade 1 e a atividade 2, você tem que olhar nesse mapa mundi. Vejam que eles têm retângulo, né, o mapa tem retângulos coloridos, e a atividade 1 vai pedir para você colocar no próprio mapa, junto lá dos retângulos, que bloco econômico que é. Só de você olhar os países do mapa, claro que tem mais blocos que você vai ter que dar uma pesquisada aí na internet, mais do que esses que eu citei, mas você vai ter que identificar em cada retângulo, de acordo com a cor dos países aí na legenda, que bloco econômico ele representa. Isso no número 1. Se você está usando a apostila impressa, você vai escrever na própria apostila. Se você está fazendo no caderno, só faça um desenho do retângulo com a cor correspondente e escreva na frente o nome do bloco, ok? E copiando a pergunta, né? Atividade 2, facílima, né? Que bloco desses o Brasil faz parte? E você vai citar um acordo. Então você vai pesquisar o nome do nosso bloco aí que eu falei agora há pouco e vai pesquisar um dos acordos que existe aí no nosso bloco. Beleza? Vamos para a pergunta número 3? Então agora na página 100. Essas perguntas também bem interessantes, viu? Você vai ter que olhar atentamente aí na página 100. Você vai citar 2 pontos positivos e 2 pontos negativos da criação de um bloco econômico. Como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, né? Então vocês vão pensar em 2 coisas boas de um bloco econômico e 2 coisas nem tão boas, 2 pontos negativos da criação ou da participação dos países em blocos econômicos. Agora, para fazer a 4 e a 5, dá uma olhada nessa figura. Tem 2 grupos de pessoas aí conversando, vê que um está falando para o outro, inclusive tem uma plaquinha na mesa. Então preste bastante atenção em todos esses detalhes. E aí vai responder a pergunta 4 e 5. A 4, quem são esses 2 grupos? Que países são esses? Eles representam 2 países, né? E que países são esses representados aí nesse desenho? Isso na número 4, vai dar uma explicada como é que você sabe que são eles. E na número 5, sobre essa plaquinha que está na mesa. O que ela tem a ver com a pergunta que o personagem faz aí no desenho? Está fácil, né? Vou nem comentar muito, senão eu acabo respondendo. Qualquer dúvida, vocês sabem, tem que chamar a gente no Zap. E assim que você terminar, manda aí para o seu coordenador a foto, ok? Eu agradeço mais uma vez o apoio total aí do Dudu, professor Dudu, canal Duducracia. Ainda conto com vocês. Dá sua curtida aí, dá esse apoio, se inscreva, ative as notificações, tá bom?